Olá pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma mensagem, a mais um vídeo propagado pelo canal Dialogando com as Ideias. Hoje ainda nós iremos dialogar com as Escrituras acerca do texto de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 23. Depois você pode ler aí na sua casa, mas eu quero agora aqui extrair um versículo muito importante deste texto, a qual eu terei que ler para vocês, para que vocês possam ser introduzidos dentro da palavra que eu irei dizer para vocês aqui. O versículo 23 diz assim, ó: Mas Jesus voltando-se disse, Pedro, Mas Jesus voltando-se disse a Pedro, arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitais das coisas de Deus, e sim das dos homens. O que significa essa expressão, arreda-te de mim, Satanás, para com o próprio discípulo? Imagine, você ali, discípulo de Jesus, andando com Jesus o tempo todo, e depois Jesus olha para você e diz assim, arreda-te de mim, Satanás, ou seja, para trás de mim, Satanás. Eu vou introduzir vocês em tudo o que estava acontecendo ali. Pessoal, essa história ela começa no versículo 13 e acaba no 23. O que vem antes disso, ou o que vem depois, são histórias totalmente diferentes. Isso nós aprendemos em exegese, que é a arte das interpretações, como a hermenêutica, porém a exegese é mais aprofundada. E isso nós denominamos esse texto, esse pequeno texto, do 13 ao 23, de perícope. Rodrigo, mas o que é uma perícope? Perícope é um texto. É um texto que começa aqui e acaba aqui. Então, quando você vai fazer uma exegese, primeiro você tem que descobrir o início e depois o fim desse texto. Porque às vezes você compra uma Bíblia e depois, aí vem assim, quer ver? Ó, vou mostrar para você. Aqui, ó, essa parte aqui em negrito. Aí vocês pensam, há de se pensar, um texto começou aqui, onde tem um negrito é onde começa. Aonde tem outro negrito é outra história. Não, é nada disso. Às vezes tem uma parte em negrito aqui que pode começar o texto do próximo capítulo bem no meio daquele. Então, esse aqui eu estou trazendo para vocês realmente que começa no 13 e acaba no 23. Correto? Entenderam aí? Perícope. Então, vamos lá. Pessoal, a nossa vida aqui na Terra, ela é passageira. Nós estamos aqui neste corpo corruptível, temporário. Sempre e diariamente nós estaremos dando passo a passo ao discipulado. O que é o discipulado? Ao aprendizado aos pés de Cristo. A sua palavra, as suas escrituras, nos esforçando para que a cada dia possamos ser pessoas melhores e seres humanos melhores. Mas muitas vezes nós acabamos nos tornando pedra de tropeços para uma boa realização da obra de Deus em nós e até mesmo na nossa própria história. Isso por não dizer quando nós acabamos nos tornando pedra de tropeço para outros, como no caso Pedro estava para se tornar uma pedra de tropeço para Jesus. Então, uma má compreensão da palavra de Deus, uma má compreensão do que seja a mensagem das Escrituras Sagradas, traduzidas por Jesus, faz com que boas intenções se manifestem como coisas bastante catastróficas. Nem sempre o que reluz é ouro. Diz um ditado, a sabedoria popular por aí, que de boas intenções o inferno está cheio. O dito tem lá as suas verdades, que é próprio da sabedoria. Boas intenções desvinculadas, preste atenção, boas intenções desvinculadas de uma ação transformadora na vida, e essa pessoa não muda, não vale para nada, nem para sanar qualquer tipo de problema, ou para sanar qualquer doença, ou o que for. Se não houver transformação, é inútil. Então,
É nesse horizonte de compreensão que se situa a fala de Jesus para com Pedro. Na ocasião ali, eles estavam todos reunidos e Jesus já estava ali com os seus discípulos, começa a interrogá-los. Quem que estão dizendo que eu sou por aí? Aí um diz uma coisa, outro diz outra coisa. E nessa conversa, nesse diálogo que eles estavam tendo, Jesus ele fala para Pedro na ocasião que ordena ir para trás do mestre. Por que Jesus ele diz isso para Pedro? Porque Jesus relata a ele que ele teria que sofrer pelos anciãos, teria que passar por episódios dolorosos, precisaria carregar a cruz, ser morto e crucificado e ressuscitado. Mas, porém, quando Jesus relata isso a Pedro, o que Pedro faz? Como um bom discípulo, ou como uma boa discípula, nada mais ele iria fazer quando ele ouve essas palavras do que entrar na frente do mestre e dizer: não, Senhor, isso não vai acontecer não. Eu não vou permitir. Tem uma ocasião onde Pedro também defende Jesus. Eles puxam a espada para Jesus, o Pedro tira a espada dele e corta a orelha de um cara lá. O que acontece? Jesus disse assim: Pedro, guarde a sua espada, porque a espada se fere, a espada será ferido. Nós temos muito que aprender com a palavra de Deus quando se trata desses símbolos, dessas analogias e paradigmas que podemos aí colocar a nossa vida, as nossas ocasiões dentro de textos como esse. Então, esse texto aqui, na narrativa bíblica, tem duas ironias. Por quê? A primeira é na ocasião ampla, na qual antes desse episódio, Pedro se destaca dentre os discípulos por sua profissão de fé. Ele fica cheio de orgulho, ele está orgulhoso, né? O mestre falou: não foi a carne que te revelou, mas o Espírito do Pai que está no céu. E na segunda, se dá no próprio relato de que Pedro é chamado de Satanás, uma pedra de tropeço por Jesus, justamente no momento em que o discípulo se coloca à defesa do mestre. Você se coloca à defesa de alguém e de alguém pede para ir para trás de mim, Satanás. Então, qualquer discípulo entraria ali na brecha, na defesa ao seu mestre. Porque Jesus, naquela ocasião, ele estava relatando que deveria ser... Ele tinha um plano. Jesus não veio à toa. Jesus ele veio para cumprir a lei. Então ele teria que ser destratado pelos anciãos, pelos fariseus. Ele deveria sofrer. Ele deveria carregar, ser crucificado na cruz. Mas acontece que Pedro ele entende completamente ao contrário do sentido que Jesus teria que fazer. Então, Pedro ele se torna aqui uma figura ambígua. Por que Pedro se torna uma figura ambígua? Em dado momento, ele se destaca por virtudes de discípulo diante de Jesus. O segundo momento, por uma má compreensão daquilo que realmente Jesus teria que passar para a salvação da humanidade. E agora, Rodrigo, o que você me responde? Essa é a pergunta que não quer calar. É muitas dúvidas de cristãos católicos e protestantes. O que significa para trás de mim, Satanás? Pedro estava endemoniado? Não. Pedro estava com Satanás no corpo? Não também. Você sabe por que Jesus disse: arreda-te para trás de mim, Satanás? Porque a palavra que Pedro lançou em defesa do mestre contrariaria os seus objetivos finais. Na defesa do mestre, ou seja, por isso que Jesus disse: você serviu de pedra de tropeço. Ele estava se servindo de pedra de tropeço ao dizer proteger Jesus.
contra os anciãos, fariseus e as autoridades da época. Ele teria que passar por isso. Então, Pedro não estava endemoniado, Satanás não estava no corpo de Pedro, mas a palavra expressa por Pedro eram palavras malignas, provindas de alguém que não queria que ele fizesse aquilo, ou seja, Satanás. Mas Pedro não estava com Satanás. No entanto que no verso aqui, ó, ele diz no final: porque não cogitais as coisas de Deus, e sim a dos homens. Ele estava ali agora num olhar meramente humano. Quando Jesus relatou para ele, ele saiu da espiritualidade, ele esqueceu até da confissão de fé que ele tinha confessado perante Jesus, e na mesma hora cai no olhar dos homens. Ou seja, ele é dominado ali por um espírito de raiva, de ódio, por ver uma pessoa tão boa, dizendo que vai ter que sofrer, vai ter que morrer, vai ter que ser crucificado. Então, as palavras, arreda-te de mim, Satanás, são palavras que causam tropeço, são palavras que impedem de você chegar aonde você quer, são palavras que impedem de você sair de uma doença, de um câncer, de ser curado ou curado por coronavírus. São palavras que o estereótipo delas se apresenta como cristãs e chega em você e fala assim: nossa, ele está lá doente, mas ó, a chance é zero, ó. Vai morrer, viu? É nesta hora que nós temos que falar: para trás de mim, Satanás. Porque é uma palavra negativa, uma palavra que não abençoa, uma palavra que não dê ânimo, uma palavra que não causa transformação e que não inspira fé. É uma palavra que tem que ser repreendida, como Jesus repreendeu: arreda-te de mim, Satanás. Por quê? Porque as palavras de Pedro não se coincidiam com os propósitos e as finalidades de Cristo. Entenderam? Então, eu deixo aqui essa mensagem para vocês. Para trás de mim, Satanás. Sempre que alguém disser algo negativo na sua vida, quando você estiver cheio de inspiração, motivação, para passar num vestibular, para tratar de uma doença, seja o que for, comprar um carro, uma casa, e as pessoas quererem começar a colocar obstáculo, falando disso, que aquilo, e você vai vendo o obstáculo, a pedra de tropeço, repreenda e diga assim, para trás de mim, Satanás, e leva os teus sonhos adiante, as tuas motivações, aquilo que você aspira para você, leve adiante. E eu quero concluir aqui dizendo, nesse vídeo, que este texto aqui, ele fala assim, Jesus ele disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Algumas pessoas, elas entendem que o Vaticano foi construído em cima do túmulo de Pedro. Por quê? Porque eles entendem que essa pedra aqui é Pedro. O nome Pedro, em grego, é Petros, ou seja, pedra. Quando Jesus fala assim, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, é sobre a palavra expressa por Pedro. Quando Pedro fala assim, e você? O que você tem a dizer? Quem eu sou? Ele responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele fala: você é Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Que pedra é esta? As Escrituras Sagradas. Não em cima do corpo de Pedro. Tá certo, pessoal? Uma dúvida aí? Sempre que alguém tentar fazer com que você não alcance os seus objetivos, as tuas metas, e começar a colocar pensamentos de baixa autoestima, pensamentos que venham contrariar os teus sonhos e as tuas objetividades, você sempre em pensamento diga: arreda-te de mim, Satanás. Amém? Forte abraço. Não se inscreva, não se deixe de inscrever aí no canal, ative o sininho, dê seu like, não custa nada, é 3 cliques e não custa nada para você, e é muito importante para mim, para o canal e também para você.
porque aí o canal vai crescer, a palavra vai se disseminar, você vai aprender cada dia mais e eu vou gravar ainda mais ainda. Um forte abraço e fiquem com Deus.